Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um episódio da nossa série falando sobre identidade. E hoje eu gostaria de falar com vocês sobre o seu passado, ele não te define mais. Mas antes, já deixa o seu like para você não correr o risco de esquecer aí no final, tá bom? Se você está assistindo aqui os vídeos da série, outros vídeos aqui, mas ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão escrito inscrever-se, basta você clicar nele para automaticamente você já estar inscrito aqui no canal. Isso faz com que você não perca nenhum vídeo que sai por aqui. Embaixo também tem um sininho, só você clicar nele para você começar a ser notificado todas as vezes que sair um vídeo aqui no canal. Já compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você conhece para continuar seguindo essa série sobre identidade junto com você. E bora pro nosso vídeo de hoje. Mais um episódio da nossa série sobre identidade. O que vocês estão achando? Se vocês estão gostando, deixe seu comentário aqui embaixo também. Gosto muito de saber o que vocês estão pensando, o que os vídeos têm falado ao coração de vocês. E hoje eu quero falar sobre o seu passado, ele não te define. Quando você vem para Jesus, quando você reconhece Jesus como o único autor e consumador da sua fé, você se torna uma nova criatura, você tem uma nova vida. Você pode ser uma pessoa que tem muita dificuldade de entender isso, muita dificuldade. Por quê? Talvez você pode falar assim, Lorena, você não sabe o que eu já fiz no meu passado. Você não sabe quantas coisas erradas, quantas coisas ruins, quantos pecados eu já cometi no meu passado, antes de encontrar com Jesus. Hoje eu tenho muito essa dificuldade, sabe, de vir para Jesus e de entender que agora eu tenho uma nova vida, sabe, eu sou uma nova criatura. Eu ainda tenho muito essa dificuldade. Tudo aquilo que você já fez no seu passado, o seu passado, ele não tem o poder mais de definir quem você é quando você está em Cristo Jesus. E sabe o que a Bíblia fala sobre isso? Porque a Bíblia fala sobre isso. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Olha o que a Bíblia vai falar pra gente sobre essa questão. Ela diz o seguinte: portanto, se algum homem, ou algumas versões vão falar, se alguém está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas velhas, as coisas que você já fez, elas são passadas. Eis que todas as coisas se tornaram novas. Ou eis que ele fez nova todas as coisas, em outras versões vão dizer. Então, quando você recebeu Jesus, reconheceu Jesus, né? Reconheceu que você estava andando por um caminho errado, que você estava tendo uma vida de pecados e que isso não agradava o coração de Jesus. E que ele mesmo, né, te mostrou isso, porque às vezes a gente acha que a gente é que encontrou Jesus, que a gente é que do nada começou a entender muito as coisas, que os nossos olhos se abriram e que a gente começou, por a gente mesmo que eu falo, sabe, pela nossa força, pelo nosso conhecimento, que nós começamos a entender as coisas e ver que nós vivíamos uma vida de pecado. Não. Jesus que nos mostrou ali, claro, através de pessoas, através de situações que aconteceram na nossa vida, é que ele mesmo abriu os nossos olhos e nos mostrou que nós vivíamos uma vida errada, uma vida que não agradava o coração dele. Jesus é que nos deu uma nova oportunidade. Então Jesus é que fez com que você pudesse reconhecer todos os seus erros e todos os seus pecados, dos quais você cometia, dos quais você vivia anteriormente. Mas hoje, como eu li aqui para vocês, se você está em Cristo, preste bem atenção, se você está em Cristo verdadeiramente, você é uma nova criatura, você é uma nova criação. As coisas velhas já passaram, eis que Ele mesmo fez nova todas as coisas, e te deu uma nova chance, te deu uma nova vida. Existem muitas pessoas que ainda vivem no passado, vivem nas coisas, nos pecados que elas cometiam antes. E eu não tô falando aqui que você pode voltar a cometer os mesmos pecados, porque Jesus te ama, afinal. Então você pode continuar cometendo, vivendo uma vida de pecados, muito pelo contrário. Isso eu já falei aqui em outros vídeos e volto a repetir. Isso eu digo para mim e para você. Quando nós entendemos o valor do sacrifício de Jesus, daquilo que ele fez por nós, do perdão que foi alcançado, nós não queremos mais voltar para essa vida de pecado, para essa vida imunda que nós vivíamos antes. Se você verdadeiramente está em Cristo Jesus, você reconhece que não vale a pena você voltar a viver a mesma vida de antes.
Não vale a pena você viver uma vida de mentira, uma vida promíscua, seja lá o que você vivia antes. Eu não sei o que você vivia, eu não sei o que se passava na sua vida, na sua família, na sua casa, mas você entende agora que não vale a pena mais você voltar mais para aquela vida, porque Jesus te encontrou, porque Jesus foi Ele que te resgatou. Então essa nova vida, essa nova chance nos faz querer ser santos, viver em santidade. E ser santos não é nunca cometer um pecado, não algo planejado, não viver uma vida no pecado. Ser santos é ser separados, porque quando nós encontramos Jesus, nós fomos separados por Ele para viver uma vida em santidade. E isso é possível com a ajuda dele. Não somente por nós mesmos, porque por nós a gente ainda continuava lá no passado, a gente ainda continuava vivendo uma vida de pecados, porque a gente em si, sozinhos, a gente não consegue enxergar o erro. Então, quando nós cremos e conhecemos Jesus, começa uma verdadeira transformação na nossa mente, na nossa vida. Começa uma metanoia, uma mudança de mentalidade. Pensa, você estava indo por um caminho e esse caminho está errado, você estava vivendo uma vida de pecados. Quando você conhece verdadeiramente Jesus, você muda a rota, você muda a direção. Você estava andando por um caminho errado e você passa a andar por um caminho certo. Eu acho que existe até um filme, não sei se eu estou errada, o nome do filme em si é O Meu Passado Me Condena. E claro que as pessoas que não estão em Cristo Jesus, elas vivem com esse peso, porque realmente o pecado, ele vem para poder nos destruir. Ele vem para dizer, olha, você não é capaz de mudar. Olha, você não tem mais jeito. Então, o nosso passado, ele nos diz isso. O seu passado, as coisas que você já fez, ele, né, você pode olhar para ele e falar, não tem jeito, não tem como, não tem solução, porque eu fiz isso de errado, eu fiz aquilo de errado. As pessoas, elas vão me olhar diferente. Quando você reconhece e entende o tamanho amor e a tamanha grandeza disso, entender que não é por você, não é sobre você, não é sobre mim, é sobre Jesus. É tudo sobre Jesus. Até uma música diz que é tudo sobre Ele, é tudo para Ele. Então a nossa mudança de vida, a nossa mudança de mentalidade é por Ele, é por causa dele. Não é por nós, não é pela nossa força de vontade de mudar. Então, às vezes, como eu disse, como o título desse filme, né? Às vezes você ainda tá vivendo como se o seu passado ele te condenasse. Mas se você olhar para o seu passado, realmente ele vai te condenar. Mas se você olhar para aquilo que Jesus fez, para o amor, para a graça, para a reconciliação que Cristo nos oferece, o nosso passado ele não tem o poder de nos definir mais. Pelo contrário, começamos a perceber tamanho amor, tamanha graça sobre nós. E como eu disse, graça que não nos dá liberdade para poder viver da mesma maneira que nós vivíamos antes. As pessoas, elas te ficam lembrando constantemente do seu passado, falam, eu acho que você não mudou não, viu? Porque você fez isso antes. Como que agora você disse que voltou para Jesus? Como você pode dizer que agora você é de Jesus e você é uma nova criatura? E essas coisas, você pode dizer, sim, eu sou uma nova criação. Porque eu reconheci Jesus. Eu entendo o que Jesus fez hoje. E somente por Jesus mesmo, somente pela graça e pelo sacrifício dele, é que hoje o meu passado ele não tem o poder mais de me definir. E claro que isso é ao longo do tempo nós vamos entendendo um pouquinho mais. No início realmente a gente fica um pouco confuso, um pouco com medo e fica, meu Deus, como entender? Porque realmente é uma coisa tão grande, tão preciosa que a gente realmente não consegue entender. Mas o Espírito Santo ele vai trabalhando na nossa mente, ele vai trabalhando no nosso coração. E nós vamos realmente nos tornando uma nova pessoa. Realmente aquilo que você fazia antes, as coisas velhas, elas não te cabem mais. Aquela roupa, pensa uma roupa tão apertada, ou um sapato extremamente apertado que ele não te serve mais. Isso é o seu passado, isso é a vida de pecados que você tinha antes. Isso já não te serve mais. Então Jesus ele vai lá e troca as nossas vestes, troca as nossas roupas, troca aqueles sapatos apertados que não serviam mais. Agora você não é uma versão melhorada do que você era antes. Você nasceu de novo, você é totalmente mudado, totalmente novo em Cristo. Realmente, o inferno, Satanás, assim constantemente com a gente, olha, pra lembrar daquilo que você fez no passado. Mas Deus, ele está constantemente nos lembrando daquilo que Jesus fez por nós. Às vezes que Satanás tentar te mostrar aquilo que você fez no passado,
ou até que as pessoas tentam falar com você aquilo que você cometeu no passado, sempre tenha em mente, sempre sempre lembre as pessoas daquilo que Jesus fez por elas e por você. Porque olha o que aqui diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 1. Vai dizer assim: portanto, agora nenhuma, não é que algumas coisas ainda existem sobre você, sabe, porque Jesus não conseguiu pagar. Não. Agora nenhuma condenação, nenhuma, há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então agora, se você reconheceu Jesus, se você está em Cristo, já não existe mais nenhuma, aqui é muito específico, gente, fala nenhuma condenação, não existe mais nenhuma condenação sobre mim, sobre você, porque nós estamos em Cristo Jesus. Nós vivemos pelo Espírito e não mais pela carne, como diz aqui. Porque quando nós vivíamos lá no nosso passado, quando nós vivíamos nos nossos pecados, nós vivíamos pela carne e não pelo Espírito. Mas quando nós viemos para Jesus, verdadeiramente nós vivemos em Jesus, não andamos mais pela carne, nós andamos pelo Espírito. O Espírito é que vive em nós. O Espírito é que nos direciona. Então hoje, se você estava sendo definido pelo seu passado, se as pessoas te definiam pelo seu passado, se até você mesmo vivia voltando atrás e falando: meu Deus, eu fiz isso, dando uma culpa imensa no seu coração, na sua mente, na sua vida, uma carga tão pesada, sabe? Porque você ainda continua se lembrando das coisas passadas. Lembre-se que se você realmente está em Cristo, se você abandonou as coisas que você vivia antes, já não existe mais nenhuma condenação sobre você. Eu sei que isso é um pouco complexo de entender, porque sempre queremos fazer algo para poder merecer isso no início. Nós achamos que somos nós que encontramos Jesus, mas foi Ele que nos encontrou. Quando você tem essa vontade de ler a Bíblia, de buscar, quando você tem esse conhecimento de que você está fazendo algo errado, é porque é Jesus, é porque é o Espírito que está trabalhando no seu coração, no meu coração. Não é porque a gente é bonzinho, não é porque a gente é uma boa pessoa, não. É porque é o Espírito falando em nós e através de nós. Todos os dias você vai sendo mudado, você vai sendo trabalhado. Às vezes tem algumas coisas que vão demorar um pouquinho mais para que isso mude na sua vida. Mas com certeza, se você está buscando em Deus, se você está pedindo orientação do Espírito Santo, isso vai ser mudado na sua vida. Você todos os dias vai ser uma pessoa transformada e uma pessoa mais parecida com Jesus. É isso, eu espero que vocês tenham gostado, espero que essa série esteja falando com vocês. Então aqui hoje é mais um episódio da nossa série. Nós já tivemos 3 vídeos, tá bom? Então eu vou deixar aqui embaixo a playlist. E é isso, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você conhece, que você conseguir. Deixe seu comentário aqui embaixo, tá bom? E eu te espero num próximo vídeo da nossa série, se Deus quiser. Tchau!